Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou,
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, pela cruz me atraiu, sem palavras. Pela cruz me levantou, por seu amor. Pela cruz Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Isso. Boa noite, meus irmãos. Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cumprimentamos também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, outras pessoas que não fazem parte da nossa igreja, mas têm nos acompanhado também. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida deles neste momento. Vamos dar início, meus irmãos, ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso bendito Senhor e Redentor de nossas vidas, abrindo a sua santa palavra no livro dos Salmos, capítulo 113. Salmos, capítulo 113. Perdão, meus irmãos, Salmo 133. Salmo 133.
Salmos, capítulo número 133. Convido a amada igreja para que se coloque de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos, os versículos pares. É um texto bem curto, com 3 versículos. Então nós estaremos lendo dessa forma, de maneira alternada. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Como é bom, meus irmãos, nós estamos mais uma vez aqui reunidos, comungando da comunhão do Senhor, fazendo parte, da unidade do Senhor. E nós temos, o privilégio, apesar de tudo aquilo que nós temos passado por esse tempo, mas Deus tem nos dado a graça de estarmos nos reunindo mesmo que dessa forma, usando essas máscaras que eu sei que incomodam a muitos, tem que estar fazendo todo momento o uso do álcool gel, mas também é para o nosso próprio bem, para a nossa prevenção, para o nosso cuidado. Mas apesar de tudo isso, é muito bom estarmos aqui reunidos para adorar ao Senhor. Eu sempre tenho em minha mente, eu falei aqui no domingo passado, aquilo que Hebreus nos exorta, dizendo: não deixemos de congregar. Sabemos que as circunstâncias que nós estamos enfrentando é difícil, mas nós devemos nos esforçar, tomando os cuidados necessários, mas fazer questão de estarmos juntos, presentes e unidos na comunhão dos irmãos, porque isso faz bem para a nossa vida espiritual, faz bem para o nosso fortalecimento e faz bem para o nosso psicológico também, faz muito bem para nós, para a nossa fé. Então é importante que nós virmos a igreja, servir e adorar ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz que ali onde o seu povo está reunido nessa unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para todo sempre. Eu creio que Deus há de nos abençoar nessa noite. Será um dia único, um momento único para nós, e com certeza nós sairemos daqui abençoados pelo nosso Deus. Amém? Curva a sua fronte nessa hora, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer Ele pela nossa vida, e nós vamos aproveitar o momento e orar pelo Pedro Montalvani, e também pela sua esposa, Maria Luísa Montalvani, que está internada com Covid. Um casal, creio que talvez conhecido aí para alguns dos irmãos. Nós vamos orar por esse que está internado com Covid. E também eu quero mais uma vez, pedir para que nós estejamos orando pela vida do presbítero Melo, da Igreja Presbiteriana de Araraquara, que também está internado por conta do Covid. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Curva a sua fronte, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Vamos clamar ao Senhor pela sua bênção neste momento. Amado Deus, bendito Senhor, graças te damos, ó Deus, pela alegria, pelo privilégio de podermos mais uma vez nos reunimos na tua presença como igreja do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque tu és a razão, o motivo pelo qual nós nos encontramos aqui, ó Deus. E este momento, ó Deus, eu sei o quanto faz bem para a nossa vida espiritual. Faz bem nós estarmos reunidos com nossos irmãos, comungando da presença deles, ó Deus. Mas muito mais ainda, ó Deus, comungar da tua presença, poder estar aqui, ó Deus, te servindo, te adorando, poder se alimentar, ó Deus, da tua palavra. Ó bendito Deus, muito obrigado, ó Deus. Os tempos são difíceis, ó Deus, são críticos, Deus, para todos nós, mas nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem abençoado a nossa vida, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor nesta hora. Queremos entregar a Ti, ó Deus, o nosso culto, o culto santo, o culto racional. Ó Deus, um culto seja agradável na Tua presença, em nome de Jesus. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor dirige cada ato deste culto, para que
ele possa, ó Deus, de fato glorificar o teu santo nome, que nada daquilo que nós viemos a fazer aqui seja, ó Deus, coisa, ó Deus, inventada pela nossa própria mente, mas seja algo, ó Deus, que emana da tua palavra, ó Deus, para que tudo, ó Deus, possa convergir para a tua santa e bendita glória. Deus, que Ele esteja com cada irmão aqui presente nesta noite, com aqueles, ó Deus, que não pôde estar conosco, mas nos acompanhem pela internet. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, abençoar a vida espiritualmente, a vida física, a saúde de cada um, em nome de Jesus. Eu quero rogar ao Senhor a tua misericórdia sobre a vida do Pedro Motovani, da sua esposa Maria Luísa. Abençoe, ó Deus, esse casal que está internado com Covid. Tenha misericórdia, ó Deus, da vida deles, esteja cuidando, restaurando a saúde deles, que eles sejam curados, ó Deus, desse vírus, em nome de Jesus. Da mesma forma eu peço pelo presbítero Melo, ali de Araraquara, cuide do teu servo, restaura a saúde dele, cura, ó Deus, também a sua saúde, ó Deus, para que ele possa logo, ó Deus, voltar a estar com a sua família, em nome de Jesus. E assim, ó Deus, eu estendo, ó Deus, essa oração para todos aqueles que estão internados, enfrentando esse problema, ó Deus. Tenha misericórdia. Cuida, ó Deus, da população do nosso país, cura, ó Deus, desse vírus e nos livra, ó Deus, dessa pandemia. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor para o louvor e honra da tua glória. Em nome de Jesus, nós te agradecemos desde já. Amém. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, vamos louvar o Senhor através do hino número 3.
18. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 29 até o versículo 32. Ezequiel, capítulo 18, leitura do versículo 29 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direito, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Meus irmãos, o Senhor nos chama à responsabilidade. Cada um deve ser responsável pela sua vida espiritual. Cada um deve cuidar da sua vida diante do Senhor. O povo de Israel não estava fazendo isso. Então o Senhor exorta o povo com relação aos seus pecados, às suas transgressões, às suas iniquidades. O Senhor exorta o povo para que se convertesse dos seus maus caminhos, para que deixasse de praticar transgressões, de praticar iniquidade, se arrependesse dos seus pecados. E da mesma forma o Senhor nos exorta constantemente para vivermos uma vida de santidade diante dEle. Lançar de nós todos os nossos pecados. Lançar fora da nossa vida tudo aquilo que não agrada o Senhor. Para que possamos ter uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida que possa nos permitir ver o Senhor. Porque é isso que a palavra de Deus nos exorta também, dizendo: sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Cuidar de vós mesmos. Cuide da sua vida espiritual. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Mas como Paulo vai dizer em Romanos, o salário do pecado é a morte. Então convertei-vos dos vossos pecados. Convertei dos vossos maus caminhos. Arrependei de cada um dos seus pecados. Peça perdão a Deus. E procure viver uma vida de retidão ao Senhor. É isso que o Senhor exorta. É isso que o Senhor nos diz na sua palavra. Ele nos exorta para que nós lancemos de nossas vidas todos os nossos pecados. E nos convertemos todo o nosso coração ao Senhor. Eu quero que nós, neste momento, curvemos nossas frontes e oremos ao Senhor, rogando a Ele a sua misericórdia, o seu perdão, e pedir para que Ele purifique o nosso coração. Purifique a nossa vida de todo pecado, de toda iniquidade. Peço para que Ele possa lavar todo o seu coração de toda impureza, de toda sujeira que possa haver na sua vida. Volte-se para o Senhor com um coração humilde e quebrantado. Peça perdão a Ele, para que você possa receber a vida que o Senhor tem para te dar. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas aqueles que não se convertem ao Senhor dos seus pecados,
esse está traindo o juízo, a morte sobre a sua vida. Mas o Senhor veio para trazer vida. Ele tem prazer na vida e não na morte. Vamos orar então ao Senhor nesse instante, meus irmãos. Vamos rogar ao Senhor, pedir o seu perdão sobre o nosso pecado. Após um momento de oração silenciosa, convido nosso irmão presbítero Carlos, que quebra o silêncio para uma oração em favor de todos nós. Oremos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Senhor Deus. Senhor Deus, misericórdia de Deus. Amém, Jesus. Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Senhor Deus. Amém, Jesus. Ó Deus. Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Senhor Deus. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor através do hino de número 221. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, nós vamos ter o nosso momento missionário. Você que veio com a sua oferta preparada para este momento, então você vai poder sair do seu lugar e depositar sua oferta missionária no gasofilácio. Então vamos louvar o Senhor através desse hino, número 221. Os irmãos vão poder também ofertar a sua oferta missionária. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias trazer os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço
Amém. Oremos pela vida dos missionários. Amado Deus, nós rogamos as tuas bênçãos, ó Deus, sobre a vida dos teus servos missionários, ó Deus, que estão trabalhando, ó Deus, em prol do teu reino, com todas as dificuldades impostas a eles, ó Deus, ali no seu campo de trabalho. Que o Senhor possa abençoar, sustentar as suas vidas, ó Deus, com todas as provisões necessárias. Fortaleça a vida espiritual dos teus servos, ó Deus, dê ânimo, dê a coragem, ó Deus, para trabalhar por ti, mesmo em meio aos desafios, as dificuldades, as perseguições, mesmo diante do perigo iminente de morte, ó Deus, que eles possam estar firmes no trabalho do Senhor, ó Deus. Encoraja os teus servos, ó Deus, com teu Santo Espírito, ó Deus, e que eles possam, Deus, ter sempre no coração a alegria de te servir, apesar das circunstâncias, em nome de Jesus. Guarda as suas vidas, guarda, ó Deus, no campo onde cada um deles possa estar, seja aqui no Brasil ou fora dele, ó Deus, em qualquer lugar que tenha um servo do Senhor, trabalhando, dedicando a sua vida, ó Deus, na obra do Senhor. Guarda as suas vidas, que todas as necessidades deles sejam supridas no Senhor. Abençoe as suas famílias também, aqueles que são casados, têm esposa, têm filhos. Abençoe, ó Deus, as suas famílias, em nome de Jesus, ó Deus. Que essas ofertas, ó Deus, que aqui foram entregues, ó Deus, possam juntar a outras ofertas, ó Deus, e assim, ó Deus, pela tua graça, os teus servos possam ser sustentados, ó Deus, com tudo aquilo que é necessário às suas vidas. Guarde a vida deles, cubra com teu sangue cada um deles e abençoe, ó Deus, a nossa igreja, para que possa ser uma igreja também missionária, não só contribui, ó Deus, financeiramente, mas que ora e que também, ó Deus, trabalhe, ó Deus, no teu reino, pregando o teu evangelho. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor agora no livro dos Salmos, capítulo 67. E eu convido a equipe de louvor para que já se posicione à frente, para nós continuarmos adorando ao Senhor. Salmos capítulo 67. Salmos capítulo 67. Vamos ler todos juntos este capítulo, numa só voz, bem forte. Salmos capítulo 67. Leamos todos, mas com toda reverência, a palavra do Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faz resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegre-se e exulte as gentes, pois julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Vamos louvar o Senhor então, agora com a equipe de louvor, que vai nos conduzir em adoração ao Senhor.
Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 6. João, capítulo 6. João capítulo 6, nós faremos a leitura a partir do versículo 16 até o versículo número 21. João capítulo 6, leitura a partir do versículo 16 até o versículo número 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Oremos. Bendito Deus, obrigado pela tua palavra bendita, que acabou de ser lida. Que o Senhor, ó Deus, possa falar agora aos nossos corações. Que o Senhor possa nos encher, ó Deus, com a tua palavra neste momento, e que ela possa transformar a nossa vida em nome de Jesus, fazendo que nós possamos estar cada dia mais, ó Deus, vivendo uma vida segundo a tua vontade. Perdoa os nossos pecados nesta hora, ó Deus, carecemos de ti, precisamos, Deus, de um revestimento do poder do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos enche, ó Deus, com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, ó Deus, que seja noite de salvação, noite de restauração, de transformação, de edificação, de fortalecimento espiritual, de ânimo dobro, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. E também que o Senhor possa dar a alegria da tua salvação, ó Deus, a cada um de nós, aqueles que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus. Faça, ó Deus, a tua obra em nossas vidas. Realiza a tua boa vontade em nossas vidas nesta noite. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês no tema Quando vem a tempestade. Quando vem a tempestade. Meus irmãos, o Evangelho de João é o livro mais lido do mundo. Sua mensagem tem sido instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões aos pés de Jesus e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, depois que os demais apóstolos já estavam mortos pelo viés do martírio. O propósito do Evangelho de João foi deixar claro que Jesus é o Filho de Deus e levar as pessoas que lessem e ouvissem a mensagem desse Evangelho a uma confiança inabalável nele como condição para receber a vida eterna. João, meus irmãos, registra vários milagres para apontar a natureza divina de Cristo, a fim de levar as pessoas a crer nele como seu Salvador. E entre muitos milagres, temos estes que acabamos de ler, de Jesus andando sobre as águas. Meus irmãos, este milagre acontece num determinado momento em que os discípulos de Jesus, conforme nós lemos nos versículos 16 e 17, ao descambar o dia, desceram para o mar
e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. O evangelista Marcos, no capítulo 6, verso 45, vai dizer que eles foram compelidos. Ou seja, Jesus mandou que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado do mar. Os discípulos, meus irmãos, não tiveram opção. Eles tiveram que obedecer. E ao obedecerem, foram empurrados para uma forte tempestade. O versículo 18 diz que o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Os discípulos, naquele momento, foram pegos de surpresa com essa forte tempestade. Meus irmãos, como entender isso? Como entender isso? Por que Jesus permite que sejamos apanhados de surpresas por situações adversas? Por que Jesus nos empurra para o epicentro da crise? Por que somos sacudidos por vendavais maiores que nossas forças? Por que acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? E o que dizer do profeta Jeremias, que atendeu ao chamado do Senhor para pregar aos reis de Judá, foi perseguido por Joaquim, esquecido por Zedequias, arrastado por seus ao Egito, onde na velhice foi apedrejado e morto por seus próprios compatriotas. O que dizer dos discípulos que obedeceram ao ide do Senhor, e muitos deles tiveram mortes trágicas? O que dizer do apóstolo Paulo, que obedeceu ao Espírito Santo e partiu para as 3 viagens missionárias? Em Listra foi apedrejado e quase morreu. Em Filipos foi chicoteado. Depois de 3 viagens, viajou para Jerusalém a fim de levar uma oferta aos empobrecidos. E lá foi preso e levado para Roma. Na viagem, seu navio naufragou. Em Roma, ele foi decapitado. Meus irmãos, precisamos entender que a vida cristã na terra não é um paraíso, mas um campo de batalha. As diferenças entre um salvo e um ímpio não é o que acontece a ambos, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. Se você constrói a sua casa sobre a areia, quando a forte chuva vir sobre ela, ela irá desabar. Mas se você constrói a sua casa sobre a rocha, quando vier a tempestade, ela permanecerá de pé. E assim é a sua vida. Se você construí-la sobre a areia, quando a tempestade vier, ela vai desmoronar. Mas se você construí-la sobre Jesus, a rocha eterna, ela prevalecerá. Um cristão, meus irmãos, enfrenta as mesmas intempéries que as demais pessoas, mas a tempestade não destrói a sua vida, pois revela a sua firmeza e confiança no Deus eterno. Meus irmãos, os discípulos do Senhor, os apóstolos e todos aqueles que empenharam a sua vida no reino do Senhor e que enfrentaram grandes perigos e que muitos foram mortos pela perseguição, pela espada, mas consciente desses perigos,
Eles não desanimaram, não desistiram, não abandonaram a fé. Mas eles permaneceram firmes no trabalho do Senhor, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, combater o bom combate. Combater o bom combate. Meus irmãos, nós não podemos ficar desanimados por causa das tempestades que assolam as nossas vidas. Elas podem ser inesperadas para mim e para você, mas não são para Deus. Elas podem estar fora do seu controle, mas não do controle do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Você pode não entender a razão por trás delas, mas pode ter certeza de que são instrumentos pedagógicos de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele diz todas as coisas, são todas as coisas, tudo que nós viemos a enfrentar nesta vida. Até as situações mais trágicas, Deus tem o seu propósito. Deus quer revelar algo, Deus quer mostrar algo para nós, Deus quer nos ensinar algo. Deus quer nos mostrar o quanto nós somos frágeis, fracos, dependentes dEle. Deus quer mostrar para nós que a nossa vida tão somente depende dEle e de mais ninguém. Nós dependemos totalmente do Senhor. Meus irmãos, o versículo 19 diz que tendo navegado 25 e 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Mateus capítulo 14, verso 25 diz que na quarta vigília da noite, Jesus veio ter com os discípulos. Isso significa que já passava das 3 horas da madrugada. E àquela altura, todos os recursos humanos já haviam se esgotado. Todas as tentativas haviam sido inúteis. Ou seja, quando os discípulos já estavam esgotados pelo problema, com a esperança morta, eles viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. Entretanto, essa visão, em vez de lhes trazerem conforto e segurança, agravou ainda mais o seu tormento. Eles ficaram possuídos de temor. E notem, meus irmãos, que no monte das multiplicações, da multiplicação, os discípulos não discerniram o poder criador de Jesus para alimentar os famintos. E agora no mar não discernem o poder de Jesus para dominar a criação. Jesus, meus irmãos, vai ao encontro dos seus discípulos, quando todas as esperanças humanas já haviam chegado ao seu fim. Ele caminha sobre o mar para mostrar a eles que aquilo que os ameaçava estava literalmente debaixo de seus pés. Os nossos problemas, meus irmãos, estão debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles podem ser maior do que as nossas forças e desafiar os nossos limites, mas estão debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem como essa pandemia do coronavírus que temos enfrentado, também está no controle do nosso Deus. Os discípulos de Jesus temeram, quando já não deveria mais temer. O que deveria inspirar neles maior confiança, lhes trouxe mais pavor. Eles temeram aquele que trazia para eles o livramento da morte. Não discerniram que aquele que vinha andando sobre as águas era o Cristo, o Filho de Deus. Não tiveram essa percepção e temeram por conta daquela visão que eles tiveram. Meus irmãos, nós devemos entender que Jesus vem ao nosso encontro na hora da tempestade.
Quando o barco da nossa vida está prestes a ser virado, Ele vem para nos socorrer. Jesus vem ao nosso encontro quando os nossos recursos acabam. Quando já não temos mais força, quando não temos mais nada que possamos fazer, Ele vem para nos salvar. Jesus conhece a nossa vida, Ele sabe da nossa dificuldade, dos nossos dramas, das nossas lutas. E Ele vem na hora certa, não é na hora que nós queremos, mas Ele vem na hora certa. Nós estamos passando por problema, por dificuldade, todo tipo de natureza, não é só essa pandemia. Estamos enfrentando, mas Jesus vai nos livrar, Ele vai vir na hora certa. No momento certo, essa pandemia vai passar. Não é os médicos que vão determinar quando essa pandemia vai passar. Não é o cientista, não é a vacina. Não é como eles querem. Mas quando Deus quiser, usando os meios ordinários dEle. Pode ser através dos médicos, cientistas e da vacina. Mas vai ser no tempo do Senhor. E não o nosso tempo. Qual é o tempo para essa pandemia passar? Não sabemos. Os cientistas não sabem. Essa vacina realmente ela vai ser eficaz? Não há comprovação ainda científica. Mas é no tempo de Deus. Oramos para que essa vacina seja eficaz. Oramos para que essa pandemia passe logo. Mas isso vai acontecer no tempo de Deus. Mas saiba que Deus vem no momento certo. Ele vem de encontro à nossa vida. Ele vem para nos livrar das tempestades que assolam a nossa vida. Meus irmãos, os discípulos esperavam com ansiedade o socorro de Jesus. Mas quando Ele veio, eles não discerniram. Eles esperavam por Jesus, mas não daquela maneira inusitada, estranha. Jesus vem de encontro aos seus discípulos andando sobre as águas. Nós podemos aprender aqui, meus irmãos, duas lições. A primeira é que as ondas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Jesus é maior que os nossos problemas. As tempestades da nossa vida podem estar fora do nosso controle, mas não está fora do controle de Jesus. Talvez você esteja lidando com um problema que tem o desafiado há anos. Suas forças já se esgotaram. Quem sabe, já se esvaiu do seu coração toda a esperança de salvamento. De um problema, de uma dificuldade. O seu negócio, a sua empresa está falindo, a sua saúde abalada, a sua família sendo desestabilizada por vários fatores. E você já fez tudo o que podia fazer, mas o seu barco continua girando no meio do mar, no lugar mais fundo e mais perigoso. O perigo que ameaça está debaixo dos pés do Senhor. Ele é maior do que todas as crises que conspiram contra você. Diante dele, todo joelho se dobrará. Diante dele, até as forças da natureza se rendem. Ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Tudo está debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está debaixo do controle dele. A sua vida, a sua família, as suas lutas, as suas angústias, os seus temores, seja o que for, está debaixo da soberania do nosso Deus e do seu poder. Deus te vê lá no seu íntimo, lá no seu quarto, lá em secreto, lá quando você está chorando, lamentando pelas dificuldades, quando você está sofrendo, Deus está te vendo. O seu sofrimento, o seu drama, a sua angústia, a sua luta. Mas saiba que Ele vem na hora certa. E Ele vai vir. E Ele vem. Ele vem no momento certo.
para te socorrer, para te livrar, para te dar paz, para te dar vitória, para alegrar o seu coração, para renovar as suas forças, para renovar o seu ânimo, para te colocar novamente de pé. Ele vem ao encontro dos seus para socorrer das diversidades, das lutas que assolam a sua vida. A segunda lição que aprendemos aqui é que Jesus faz da tempestade o caminho para chegar até a sua vida. Ele faz da tempestade a entrada para ter acesso à sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, o sofrimento é a porta de entrada de Jesus em nosso coração. Ele usa até os nossos problemas para se aproximar de nós. Meus irmãos, são nas noites mais escuras que muitas pessoas se encontram com o Senhor. Não é todo mundo que tem um encontro com o Senhor nas manhãs radiosas de um novo amanhecer. As mais ricas experiências da vida são vivenciadas no vale da dor. Com certeza, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os de Deus são mais altos e mais excelentes. Jesus, meus irmãos, quando ele chega, encontra uma alma aflita, apavorada, ele acalma essa alma, dizendo: não temas, não temas. Foi o que ele disse aos seus discípulos no versículo 20. Ao chegar perto deles, disse: não temais, não temais. Jesus, meus irmãos, antes de acalmar a tempestade, os ventos fortes, ele acalma os seus discípulos. O problema interno dos discípulos era maior do que a tempestade externa. E como que Jesus acalma os seus discípulos? Ele acalma dizendo: sou eu, não temais. Meus irmãos, a cura para a alma aflita dos discípulos, a cura para a alma aflita dos discípulos era a presença de Jesus, pois a presença de Jesus traz segurança. A presença de Jesus traz paz para a alma. A presença de Jesus faz com que o medo vá embora. A presença de Jesus traz salvação. E naquele momento os discípulos já estavam salvos, porque Jesus estava ali. Meus irmãos, quando Cristo está no barco da nossa vida, não há razão para ter medo de coisa alguma. Basta confiar, pois com Cristo no barco, tudo vai bem. Com Ele no controle da nossa vida, podemos atravessar as tempestades da vida em segurança. Por isso ele diz: não temas, não temas. O Senhor está conosco. Não temas. No momento certo, ele age com graça, com providência em nossas vidas. Essa pandemia não pode colocar medo em nós. Não podemos ter medo de coisa alguma. Nós temos um Deus que é soberano e que é todo poderoso. Nada acontece sem que haja a vontade de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Assim como nós ouvimos aqui a mensagem do Senhor no domingo passado: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está conosco. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Deus se faz presente em nossas vidas. E nós podemos passar por qualquer pandemia, por qualquer problema. A nossa vida está nas mãos de Deus. E é Ele que nos livra de todo mal. É Ele que cuida de nós. É Ele que guarda a nossa vida. Meus irmãos, para concluir, o versículo 20 diz que então eles de bom grado, versículo 21, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Assim como Jesus havia dito
Passemos para a outra margem, em Marcos capítulo 4, verso 35. Jesus garantiu na sua palavra uma chegada segura. Ele não garantiu uma viagem calma e fácil, mas garantiu a chegada. Meus irmãos, Jesus, quando Ele vai conosco, sempre chegamos ao nosso destino. Jesus entrou no barco dos seus discípulos. O mar se acalmou e chegaram salvos e seguros ao seu destino. Pois o destino daqueles discípulos não era o fundo do mar, mas Cafarnaum. E assim será comigo e com você. Com Jesus, você chegará salvo e seguro ao seu destino. A tempestade pode ser terrível e longa, pode até retardar a sua chegada, mas nunca impedirá que você chegue salvo e seguro ao porto celestial. O nosso destino, meus irmãos, está selado com Jesus. O nosso destino não é a sepultura, não é a morte definitivamente, mas é a glória eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. E esse destino está selado por meio daquele que nos amou, o nosso Deus, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, para nos trazer vida e vida eterna. Por isso nós não devemos temer coisa alguma. Seja o problema que for. O vento pode estar soprando forte na sua vida, na sua casa. Você pode estar no meio de uma grande tempestade. Mas saiba que tudo isso está no controle de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Confia no Senhor. Como o salmista diz no Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confie no Senhor. A sua vida só depende do Senhor. Se apegue a Ele com todo o seu coração. Que então você vai receber a paz. Você vai acalmar o seu coração. Você vai tranquilizar a sua mente. Você vai poder viver tranquilo. Mesmo nos momentos críticos, mas você vai ter paz. Sabendo que o Senhor está com você ali no barco. E você chegará no seu destino seguro. E o nosso destino é a glória celestial. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus fortaleça a nossa fé. Que os nossos olhos possam estar voltados para Cristo Jesus. Que você tenha Ele como Senhor na sua vida. Aquele que reina sobre a sua vida, que domina sobre a sua vida. E que você tenha consciência que a sua vida está nas mãos de Deus. E que nada na sua vida está fora do controle de Deus. A sua vida pertence a Ele. E sabe que dependendo de qualquer coisa, Ele tem o melhor para o seu filho. Lembre que você é a ovelha do Supremo Pastor. E Ele cuida das suas ovelhas. Em qualquer situação. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Então eu convido a equipe de louvor que vem à frente. Para nós adorarmos o Senhor com mais um cântico. Amém.
Deus querido, muito obrigado. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado, Deus, porque tu és um Deus maravilhoso. O que seria de nós, ó Deus, se não fosse o Senhor? Nós não existiríamos mais. Se nós existimos é porque o Senhor tem cuidado de nós. As suas misericórdias, ó Deus, têm se feito presente a cada manhã em nossas vidas. Que são as causas de nós não sermos consumidos. Porque grande é também, ó Deus, a tua fidelidade. Obrigado, meu Deus, pela nossa vida. Obrigado porque apesar de tudo, ó Deus, que nós temos enfrentado nesse tempo, a tua boa mão está sobre nós. O Senhor está conduzindo, ó Deus, a nossa vida de acordo com a tua vontade, ó Deus. Sabem que tudo está no controle do Senhor, ó Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor, ó Deus. E louvado seja o Senhor. Porque o Senhor é aquele que cuida dos seus. O Senhor é aquele que não desampara os seus. Em momento algum, pode estar passando o que for nesta vida, mas o Senhor está presente para abençoar, para confortar, para trazer paz, para livrar de todo mal, para livrar dos medos que assolam as suas vidas, para tranquilizar os seus corações, para dar confiança no Senhor. Obrigado, meu Deus, pela nossa fé, pela fé verdadeira, a fé salvadora, que o Senhor colocou em nossos corações, de confiar somente no Senhor para a vida eterna. Obrigado pela vida dessa igreja, cada membro dessa igreja, cada família aqui presente e representada. Abençoe mais e mais, sustenta cada um deles, ó Deus, com a tua mão poderosa. Abençoe, ó Deus, nas suas dificuldades, nas suas lutas. Fortaleça, ó Deus, a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus. Que não desanime, mas continue firme no Senhor, caminhando, olhando para o Senhor, na certeza que o destino deles é a glória eterna com o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida aqui, ó Deus, é passageira, é breve, mas sua palavra diz, é como uma neblina que o vento dissipa. Mas nós sabemos que ela é eterna com o Senhor. Nós viveremos na eternidade com o Senhor. E quando nós estivermos com o Senhor, não haverá pandemias, não haverá enfermidade, não haverá choro, não haverá luto, mas haverá alegria, regozijo, delícias perpetuamente, ó Deus. Ó Deus, quão maravilhoso será esse dia, quando nós estivermos contigo. Nós esperamos no Senhor esse dia e cantamos Maranata, vem Senhor Jesus. Que nós sonhamos, ansiamos por esse dia, Deus, quando nós estaremos face a face com o Senhor, na tua glória. Louvado seja o Senhor pela nossa vida. Nos abençoe mais e mais, ó Deus. Para o teu povo, dê uma boa noite a cada um, uma noite de paz, de descanso, na certeza que o amanhã, assim o Senhor nos permitir, nós teremos um amanhã maravilhoso. O Senhor nos dará tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, que tu és o nosso pastor, aquele que cuida de nós. Abençoe teu povo, Deus. Aqueles que estão trabalhando, guarde as suas vidas, livre todo acidente, incidente, em nome de Jesus, ó Deus. Aqueles que vão estar em casa, Deus, cuidando dos seus afazeres domésticos, cuide também de cada um deles, livre todo mal. A tua presença, Deus, seja viva e eficaz no coração de cada um. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e que as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, com nossos familiares e com todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, rapidamente, não precisa nem sentar, só aqui um recadinho. Como eu mencionei domingo passado, quarta-feira agora nós vamos retornar com a nossa reunião de oração aqui na igreja e com o nosso estudo bíblico. Então já não vai ser mais feito da casa pastoral, nós vamos voltar, então, fazer a nossa reunião de oração e o nosso estudo bíblico aqui na igreja. Então os irmãos que puderem vir, venham às 19h30, nós vamos estar nessa meia hora somente orando ao Senhor.
Esse momento não vai ser transmitido pela internet, somente o estudo bíblico nós vamos transmitir pela internet. Então os irmãos, venham orar, vamos orar, nós precisamos orar, estar aos pés do Senhor. Então, às 19h30, nossa reunião de oração. E às 20 horas o nosso estudo bíblico, os irmãos venham para nós estarmos servindo, orando e sendo edificados pelo Senhor. Deus abençoe a todos. Então, uma boa noite, vão em paz. Uma boa semana a todos os irmãos. Cumprimente o seu irmão, nem que seja de longe, com aceno, mas não deixe de cumprimentar o seu irmão. Nós irmãos que nos acompanham pela internet, também Deus abençoe a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Nada é igual ao seu redor. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar.